o medo do Grêmio. Essa é uma teoria de Maurício Saraiva no Sala de Redação, dizendo que o Grêmio não pode ter medo de trocar de treinador. Vamos ouvir. Quero registrar minha inconformidade de que o Grêmio seja obrigado a se submeter por medo a uma figura que é tão espetacular como a sua estátua, mas é uma figura da história do Grêmio, que, portanto, é maior do que a estátua. Não dá para normalizar que o Grêmio não cogite trocar de treinador de medo de, ao não ter a sua estátua no ano que vem, eu acho que não é tudo desande. Eu acho que o Grêmio quer isso. Vamos saber o que os meus consagrados acham sobre isso. Vocês acham que essa questão aí, né, enfim, que a gente levantou por Maurício Saraiva, pode fazer com que o Renato fique ou vá embora? Tem essa questão do medo? Essa é uma discussão que ela vira filosofia, né? Sim. Ela entra no campo da filosofia. Primeira coisa, as tomadas de decisão, elas são feitas no curtíssimo prazo. Qualquer tomada. E eu me refiro a curtíssimo prazo, considerando a história do Grêmio, né? Que vai fazer 121 anos. Então, não é o Grêmio que tem medo. Não é... é a posição política do atual dirigente do Grêmio com relação a uma tomada de decisão no último ano de gestão. Toda e qualquer ação feita agora, a repercussão dela é para agosto do ano que vem, para setembro do ano que vem. Então eu vejo a discussão com o Renato hoje, o Renato tem 15 anos de Grêmio já como treinador. Ele tem uma geração de gremistas. E isso consumiu muito os dirigentes nos últimos anos. Mas nós temos um fato novo, né, César? Me permita, eu acho que é importante até a gente fazer a atualização, porque ontem a gente repercutiu aqui a informação do Chico Garcia e há pouco a gente viu aí uma informação do Jorge Nicola, que é um jornalista também muito bem informado, e ele traz uma informação de que houve, na verdade, um oferecimento por parte do empresário do Renato, que é o Gauchinho, ao Cruzeiro. Escuta, vocês querem o Renato? Isso muda o contexto todo dessa discussão. Porque aí, o que tem? A parte do Renato dizendo que pretende ir para outro clube. Ou que pelo menos tem o desejo de sair do Grêmio para outro clube. A informação, inclusive, dá conta de que foi naquele período em que o Renato estava muito contestado aqui, né? Ela fala naquele período, que o oferecimento teria sido naquele período, né? E o Cruzeiro estava buscando treinador, né? Exatamente, o Cruzeiro também vivia ali uma instabilidade. Então, é que aí, voltando, né? O macro lá, que é o Grêmio o Grêmio como um ente, né? Como uma entidade, e o mundo real das pessoas. Que é o empresário dele, ele tá perdendo emprego, vamos tentar arrumar um emprego para ele. Então esse é um ponto. Ou talvez também porque já haja decisão por parte do Renato de não permanecer. E aí pode ter dito pro empresário, pode para 2025 procurar alguém. Aí não fecharia com a discussão, zona de rebaixamento, Cruzeiro procurando, eu acho que é muito mais em cima. Às vezes, Kelly, a gente deixa complexo algumas ações em relação às mais simplórias possíveis. Às vezes é bom a gente, que não é o caso de nenhum daqui, nenhuma das pessoas que está nos vendo, mas às vezes é bom a gente colocar na cabeça das pessoas que têm o cognitivo muito baixo. Às vezes é isso. Mas às vezes é bom simplificar. Simplifica. Entendi. O que é o simplificar? Ele vai perder o emprego. Então vamos achar um emprego para ele. Foi isso que fizeram aí. Não, tá, mas esse ponto, mas a questão do Grêmio. Eu acho que é boa a leitura do César. Foi isso, ele está sendo ameaçado, a torcida, tem parte da torcida que não quer, daqui a pouco há uma contestação interna, vamos achar um emprego. E é função do empresário, né? É isso aí. Sim, é isso que o empresário faz, exatamente. Faz o mais básico. Não, a gente não pode tentar sempre... Eu gosto muito quando a gente fala no Grêmio geral, porque o Grêmio não pode. Mas quem é o Grêmio? Boa pergunta. Quero mostrar para vocês rapidinho, antes da gente ir para o próximo tema, a coluna do Pedro Ernesto Denardim, em que ele fala que o Renato não deve ficar em 2025 no Grêmio. Ali diz, o clube não pretende renovar com o Renato Portaluppi para o ano que vem mesmo, se melhorar a campanha no Brasileirão. Colocando aí o tricolor na zona da Libertadores, o treinador não terá seu contrato
prorrogado por mais uma temporada. Informação dele, Pedro Ernesto Denardim. Eu sei. Também entramos aí no mundo dos mortais. O trabalho do Renato esse ano não merece renovação. Só que o Renato não é um treinador qualquer. A discussão, Renato, ela é muito mais ampla. Ela tem a ver, inclusive, com a tomada de decisão política. O ponto sobre o Renato que me parece é depois dessa temporada ruim, o Renato só não foi demitido até agora porque é o Renato, né? Qualquer treinador que tivesse a campanha que o Renato, se não fosse o Renato, tinha sido demitido 2 vezes já nesse campeonato. O Grêmio perdeu. Com as campanhas que o Grêmio está fazendo. Nas primeiras 15 rodadas, o Grêmio perdeu 10 jogos. Nenhum treinador seria. Nenhum treinador. Então vamos lá. O Renato resiste esse ano porque é o Renato. Só que o Renato não resistiria a um segundo ano ruim. Então o Grêmio, ao renovar com o Renato, se ano que vem as coisas não andarem, com certeza o Grêmio vai trocar de treinador no meio da temporada. Então, assim, ele já é um treinador que começaria 2025 desgastado, né? E aí tem que ver se vale a pena isso. O Renato Portaluppi. E uma pergunta, ele manda no Grêmio? A gente recuperou aí uma fala do Romildo Bolzan em novembro de 2022, ex-presidente do Grêmio, pedindo para o próximo presidente do Grêmio não entregar a chave da arena para o Renato. A gente mostra agora para vocês. Qual é o conselho que tu dá pro Odorico e pro Guerra para conseguir renovar esse contrato com o Renato? Seja correto com ele, franco com ele, cumpra o que prometeu e procure sempre ser, vamos dizer assim, provedor das suas necessidades. Só cuidado às vezes que a gente também tem que ter um pouquinho de cuidado nesse particular. Não entregue a arena para ele. Só isso. Hoje uma coluna, o outro foi lá e falou, porque quem manda no Grêmio é o Renato. Parem com essa mania. Tá aqui o presidente. Pergunte para o Romildo se um dia eu tomei uma decisão dentro do clube sem perguntar para o presidente do clube, sem perguntar para a diretoria do clube, sem perguntar para o executivo do clube. Se eu tomar essas decisões, aqui eu ia me dar um aumento todo mês. Muito bem, atualmente o presidente Alberto Guerra ele vem sendo muito criticado por deixar nas mãos do Renato a gestão de várias áreas ligadas ao futebol, como fazia o Romildo. Tem fundamento essa crítica, CCD? Gente, eu não gosto muito de falar do período que eu trabalhei no Grêmio com o Renato. Isso é uma balela do tamanho do mundo. Mas César? Porque, só um pouquinho, isso é balela. Por um motivo muito simples. A caneta tá com o Guerra. A caneta esteve com o Romildo. Não entregar a chave, permitir que mande, é culpa de quem tem a caneta. Tu não pode colocar no colo. Ele manda. Ele manda porque deixam. O Renato, por exemplo, nunca comigo... Pô, gente, eu tô falando isso de coração aberto. Então o Romildo admite ali. O Romildo faz um meia-culpa. Não pode entregar, exato. Que ele entregou. Ele entregou. Mas aí Agora só desculpa. Nunca! Gente, pode recortar. Não tem problema. O Renato fez qualquer ação sem construir ela, por exemplo, na época comigo, mas eu duvido que isso seja real, entendeu? A única coisa que me incomoda nisso é porque é uma maneira de tu entregar. É assim, ó. É a máxima do Homer Simpson. Quando dá errado, tudo errado, o próprio dirigente diz, não, mas o Renato manda, né? Foi o que aconteceu no Inter com o Cudê. Eu não ia falar mais do Cudê. Não consegue, né? Mas já faz 2 dias que tu prometeu e de novo tu tá falando. Isso é balela. Mas não é uma crítica ao Cudê. É uma crítica à direção. Que entregou, que atendeu desejos do treinador. E aí, quando sai o treinador, o que acontece? Aconteceu que em 2000 e... Quando que o Renato saiu lá? 2020? 21. 21, quando o Renato saiu, o cara que chegou, meu Deus do céu, né? Me diz. Olha lá. Mas vem cá, força de cabelo, hein? Mas é força de cabelo, gente! Dá pra fazer trança nessa época. Quando a culpa era tua, tu colocava em quem? Eu sempre coloquei muito mais culpa do que eu tinha. Inclusive, a tal das caixas de som, que eu não tenho nenhuma relação, eu até gosto que as pessoas coloquem em mim, eu não tenho nenhuma relação. Não foi tu quem... Não. Ué, mas eu sempre... Caixa de som, cara. O Renato falou que era tu outro dia. Ele falou pra me queimar. Não, mas assim, César, tu falou sobre o teu período de dirigente. Naquele período, o Renato, ele não era o Renato treinador. Ele não tinha nenhum título com o Grêmio. O poder que ele foi ganhando... Foi a partir do momento que... Eu tenho certeza que o Renato de 2016, quando ele chega... Tá certo. E aí ele foi ganhando com o tempo. Tá certo. Só que o Renato vive desses títulos de... A gente falou outro dia, algum
Alguém mandou pra gente, o Renato não ganha o título há 7 anos. Mas tu não pensa que o Renato não veio em 2010, 2011 com aquele nariz empinado Não, dele, né? veio. Tu não pensa que é uma barbadinha. Não, mas não ganha um título, tu diz do que é Grande, nacional. grande, bom. desde 2018 a Sul-Americana, da Recopa. O Renato vem tendo os poderes, ou vem tendo o tamanho por esses títulos que ele ganhou, e há anos ele não consegue ganhar grandes títulos. E ele continua sendo tratado como esse treinador. Vou dar um exemplo. Esse é o ponto que o Grêmio tem que colocar Tem um exemplo limites. muito legal desse negócio, que é uma curiosidade. O Renato estava renovando o contrato com a gente, tá? Lá no final de 10, início de 11, a gente começou a montar a renovação de contrato. O Renato chegou e disse assim, César, tem um problema. Problema, Renato. O Sport TV vai organizar um campeonato de futevôlei. E a tendência é que seja no dia tal e no dia tal. Teria problema antes de renovar. Teria problema de eu jogar, porque vai o Romário, vai o Edmundo, vai não sei o quê, toda aquela turma do Rio, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas claro que não, né? Por que isso? Não, porque eu vou, se eu for, na época, eu vou me desmanchar a pancada, e eu só quero deixar claro que a gente conversou isso antes de renovar. Tu vê o cuidado com o negócio, entendeu? Ou seja, isso é típico do cara que é cuidadoso com quem comanda. É mais ou menos o isso. que eu faço aqui na empresa, Kelly. Antes de sair, eu comunico. Eu digo, olha, eu tenho. Não, mas tu concorda, Vaguinha? Vaguinha, eu só dei um exemplo, Ele tá? comunica, Eu dei um ele exemplo. tem esse respeito, Eu ele só dei um comunica. exemplo, tá? Um exemplo. Entendi. Tu acha que isso, o cara que fala isso antes do processo de renovação, ou antes, na verdade não é do processo, já tinha combinado, mas antes de renovar, quem tem isso, tem cuidado com a liderança ou não tem?